Eita, Jesus maravilhoso, tudo bem com vocês, meus amados? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma história bastante conhecida, que é a origem do pecado e o projeto divino de redenção. Então vamos lá. É sabido que Lúcifer pecou, E Deus teve que tirar ele de lá. E em seguida, Deus criou o homem para substituir o regente do coral, que é Lúcifer, Todo mundo sabe dessa história. E Deus fez o homem e pôs no jardim. E aí Deus estabeleceu uma lei lá no jardim. A alma que pecar, essa morrerá. Foi a lei que Deus estabeleceu. E aí ele aconselhou o homem a não pecar. Mas Deus, ele não queria obrigar o homem a nada. Porque se Deus fizesse o homem e obrigasse ele a fazer somente o que ele, Deus, queria, o homem estaria sendo uma espécie de robô. E Deus, ele queria que o homem fosse livre para decidir entre o bem e o mal, entre o que ele quer e o que ele não quer para a sua vida. Deus não queria que o homem fosse um robô, mas que ele tivesse uma livre escolha. Então, todo mundo sabe, que o homem escolheu o pecado. Então a consequência agora do pecado seria a morte. Então o homem agora ele teria que morrer pelo seu pecado. Então todo mundo sabe aí essa história e que Deus não poderia voltar atrás com a sua lei. Então eu gostaria de retratar essa história contando para vocês a história de Barrabás. Então todo mundo sabe a história de Barrabás, que foi uma história bastante conhecida, inclusive virou tema de muitas coisas, inclusive muitas canções, muitas poesias a respeito de Barrabás. Então a história de Barrabás foi assim: Barrabás, em uma rebelião em uma cidade, creio eu que ele estava fazendo alguma espécie de protesto, alguma coisa assim, e ele lá foi muito radical e matou uma pessoa, fez um homicídio. E aí ele foi condenado, e aí estava puxando cadeia. E como Jesus ele foi condenado na época da Páscoa, no período da Páscoa, era de costume na época a multidão escolher um dos detentos para ser solto. E aí os principais sacerdotes, eles induziram a multidão para que fosse solto Barrabás e fosse condenado Jesus. Então, tá aí a história e eu gostaria de explicar para vocês com mais riqueza de detalhes. Então vamos lá. Jesus, justo. Barrabás, pecador injusto. Barrabás foi solto e Jesus Cristo condenado à morte. Então agora eu gostaria de explicar para vocês como ocorreu esse dilema. Foi o seguinte: Barrabás, ele representa todos os pecadores do passado, presente e futuro. Agora imagine você, Barrabás está sentado em uma cadeira de réu para ser condenado pelo próprio Pai, que atuando como Pai e juiz. Então Deus, como Pai, se ele condenasse o pecador, ele não estaria dando nenhuma prova de seu amor. Ele estaria exercitando o seu papel de juiz, mas estaria deixando a desejar no amor paterno. E se Deus não o condenasse, ele estaria exercitando o seu papel de pai amoroso, mas não estaria exercitando o seu papel de juiz justo. Então, o que Deus fez? Como Deus é um Deus tão inteligente e sábio, o que ele fez?
ele condenou o pecador à morte e em seguida ofereceu seu filho unigênito para morrer em seu lugar. Agora vai uma pergunta: e se o pecador não aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal de sua vida e continuar praticando seus crimes, seus pecados? Então a resposta é: ele teria que pagar a pena. Ele teria então que pagar com a morte. Então imagino tanto que esse projeto de Deus foi um projeto magnífico, né? Ele fez o homem para não pecar, mas ele não queria que o homem fosse uma espécie de robô. Então ele teve também o plano B. Então ele pensou: se o homem vier a pecar, eu entro com o plano B. Foi o que aconteceu. Então Deus ele foi muito justo em fazer assim. Por quê? Porque não seria justo, pelo pecado de um homem, todos morrerem. Então o que ele fez? Pelo pecado de um homem, ele ofereceu um justo para morrer pelo pecado de todos os pecadores do passado, presente e futuro. Então, para que o pecador fosse absolvido da sua pena, quem teria que morrer por ele tinha que ser um justo. Por quê? Porque se morresse um pecador, o pecador estaria morrendo pelo seu pecado. Então não ia resolver. Então, como a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, isto é, todos pecaram e afastaram-se da glória de Deus, então só restava uma única saída: de um homem justo, de um justo do céu, se fazer homem e morrer no lugar do pecador. Foi o que aconteceu. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e se fez homem e habitou entre nós e morreu pelo pecador para resolver o pecado do homem. Então todo mundo sabe, né, que o ser humano ele é especialista em criar problemas. E Jesus é especialista em resolver problemas. Então, tá aí. Pelo um só homem entrou o pecado no mundo e a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.